Boa tarde, bom dia, na verdade, né? Nesse feriadão. Aproveitar para gravar vídeo, né, gente? Feriado hoje, sexta-feira. Tô me sentindo num domingo. E vamos lá, hoje eu vou fazer um vídeo falando de livros, né? Mais livros para vocês. Esse mês de novembro, nesse mês de novembro, eu tive que ler um livro para a faculdade e fazer um seminário. E aí eu aproveitei que eu li ele e já vou aproveitar para gravar um vídeo dele, né? Porque não é porque o livro é obrigado, não é um livro tão divertido que a gente não vai gravar. Vamos gravar sim. Vocês acham que eu fico lendo só porcaria? Não, eu leio clássicos também. Como nesse caso eu tive que ler White Noise, um clássico da literatura norte-americana, escrito por Don DeLillo. Esse daqui é a versão em inglês, né? Ó, você consegue ver, tá tudo em inglês, né? Então eu tive que ler ele. É, 200 e poucas páginas, 300 e poucas páginas. E fazer um seminário. White Noise conta a história do quê? A história de uma família, né? O Jack e a Babette. Eles moram juntos com os filhos deles. O Jack já teve 4 ou 3 casamentos e a Babette também já teve outros relacionamentos. Então os filhos não são todos do Jack e da Babette, né? Eles têm de filho Heinrich, a Denise, que é a mais velha, o Heinrich, a Steph e o Winner, alguma coisa assim, que é o mais bebezinho. E aí, os 100 primeiros capítulos, o livro é dividido em 3 partes, né? A primeira parte, ela conta vários episódios assim da família, Waves and Radiation, né? Ondas e radiações. Então, a primeira parte são pequenos capítulos de 1 página e meia, 3 páginas, são curtos, contando o dia a dia deles, como que eles são, apresentando um pouco mais os personagens, né? Não tem nenhuma passagem, vamos assim dizer, de história mesmo. Não, ó, aconteceu isso, isso, isso. A gente tem no máximo assim uma leve pista quando a Babette começa a usar um remédio, né? Que depois vai ser abordado esse assunto mais para frente. Aí a gente vai ter a segunda parte, que é logo depois do capítulo 20, né? Não, que se chama The Airborne Toxic Event. Nessa parte, o que acontece? Eles estão lá na casa deles, né? E um vagão de trem, de alguma coisa assim, descarrilha e acaba tombando, liberando um produto. E esse produto libera uma fumaça negra tóxica, né? E aí eles precisam evacuar da casa, né? Ir para um acampamento. E durante essa viagem, ida até o acampamento, eles param no posto de gasolina e o Jack vai abastecer o carro. Então, nesse momento em que ele vai abastecer o carro, ele fica fora, né, em contato com a nuvem por uns 2 minutos. E aí, quando ele chega no acampamento, ele faz um teste e descobre que o elemento principal dessa nuvem, que agora eu não lembro o nome, é um nioide D, alguma coisa assim, está no sangue dele. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar. Desde o começo do livro, os dois personagens, a Babette e o Jack, eles são dois personagens que morrem de medo da morte. Morrem de medo de morrer. Tanto que eles ficam falando toda hora, eu quero que você morra primeiro do que eu quero morrer primeiro do que você, não sei o que, não sei o que eu vou fazer quando você morrer. Eles vivem morrendo de medo de morrer e como que vai ser a vida deles depois disso. Quando o Jack descobre que ele está contaminado por essa substância, ele fica ainda mais noiado da coisa toda, sabe? Tipo, ai meu Deus, agora eu posso morrer a qualquer momento, sem saber onde que eu vou estar, o que eu vou estar fazendo, posso simplesmente morrer por causa dessa substância. Porque não tem pesquisas suficientes para saber o que essa substância faz no nosso organismo quando ela está em contato com a gente. Aí eles ficam 9 dias no acampamento e depois eles voltam para casa. Aí a gente vai ter a última parte, que é o Dilarama, né? Que aí volta a ser capítulos, porque essa parte da nuvem tóxica são 40, 50 páginas sem parada. Aí depois a gente vai pro Dilarama, que é a última parte. O que acontece? Quando eles voltam para casa, o Jack conta que agora ele está dando um pouco mais de valor a pequenos detalhes na vida que antes ele não enxergava. Ah, uma coisa interessante que eu esqueci de falar. O Jack trabalha como professor numa universidade e ele é responsável pelo departamento que ele mesmo criou dos estudos hitlerianos. Ok? Então ele estuda a obra e a vida do Hitler.
E a Babette fica em casa e ela dá aulas de meio que etiqueta, meio de como andar, como se abaixar para idosos, né? Como comer, como beber. Não é exatamente uma etiqueta, é mais como ser mais saudável, essas coisas. E aí, né, um dia a Denise, que é a filha mais velha do casal, encontra um frasquinho escondido no banheiro. E o Jack pega esse frasquinho, investiga na universidade, né, tem umas pílulas lá dentro, investiga para tentar descobrir o que são essas pílulas, ninguém conhece, chama Dylar, né, o vidrinho. E aí um dia ele vai conversar com a Babette e a Babette conta que ela viu num anúncio, que faz anos que ela sente uma coisa dentro dela, e ela viu num anúncio, numa revista, que estavam criando um experimento para conter essa coisa, e ela foi atrás desse centro de pesquisa, conheceu o Dr. Gray, né? É o nome fictício que ela dá pro cara, porque ela fala que ela não vai falar quem que é esse Dr. Gray. E, e aí ela conta que ela serviu de experimento, como voluntária para o experimento, para a criação desses comprimidos, né, que tentam resolver essa coisa que existe dentro dela. Além de servir como cobaia, ela ainda por cima atraiu o marido dela com o Dr. Gray com uma condição para conseguir os comprimidos, né? Esses comprimidos, eles servem para quê? Eles tentam inibir o medo da morte, que é essa coisa que ela sente dentro dela, o medo de morrer, o medo constante da morte. Então ela começou a tomar e ainda assim não deu efeito nela. Ela conta isso pro Jack e aí nessa noite ele conta também para ela que ele tem restos de Niodine D dentro dele. Porque ninguém da família sabia isso, só ele, né? E aí os dois ficam com essa coisa do tipo, nossa, então nós dois. Ela tá com medo da morte, tomando um remédio para não ter medo da morte, mas não tá fazendo efeito, e ele pode morrer a qualquer momento. Ou seja, você imagina o estado que eles ficaram, né? Bem depressivo. Aí, ah, o Jack fica tão noiado que tem um episódio aqui em que o filho mais novo do casal acorda ele e leva o pai até a janela da sala e ele olha para frente de casa e vê um cara parado. E ele acha que é um mensageiro da morte, alguém que chegou ali para matar ele, que chegou o momento dele morrer e tal. E aí ele fica tão assim que ele vai pro banheiro, se tranca dentro do banheiro, se esconde e fica lá pensando no que fazer. Aí ele pensa: não, calma, se eu ficar aqui, o cara vai entrar e vai matar toda a minha família. Aí ele sai do banheiro, checa o quarto de todo mundo, tranca as portas de todo mundo, pega um livro e vai atrás de confrontar o cara que está lá na frente do jardim dele. Quando ele chega lá, é o sogro dele. Ou seja, olha a paranoia do cara. E aí, quando o sogro dele vai visitar eles e tudo, e aí o sogro dele dá uma arma para ele se defender, né? Fala que ele precisa. A partir do momento em que a Babette conta pro Jack, né, sobre ela ter se envolvido com o Sr. Grey, a gente começa já a perceber pistas, pequenas coisinhas, assim, a gente vai sentindo um feeling dentro de nós de que alguma merda vai acontecer até o final do livro, a gente só não sabe o que. Quando o Jack ganha uma arma, esse sentimento, essa expectativa cresce ainda mais, né? Tipo, aqui ó, temos uma arma, já sabemos que essa arma vai ser disparada, só não sabemos por quem e contra quem. E o Jack fica a todo momento pedindo para a Babette contar. Ele fala que ele quer participar, porque ele fala assim: ah, talvez o remédio não deu certo com você, porque você não é boa o suficiente, talvez você não cumpra os requisitos necessários, talvez você não tenha medo suficiente para isso. Agora eu posso ser o voluntário perfeito, né? Então deixa eu ir lá conversar com o Dr. Gray. E ela fala: não, eu não vou falar porque você tá com seu orgulho ferido e se eu te contar você vai fazer alguma merda e tal. E aí tem o antes do último capítulo, o Jack está conversando com uma amiga da faculdade, né, que trabalha com ele, e ela fala que ela descobriu um pouco sobre essa organização, sobre esse cara que estava desenvolvendo o Dylar, né? E aí ele vai até o local onde está o cara com a arma e atira no cara, só que o cara acaba atirando nele também. E aí lá no motel, né, que eles estão, eles têm uma conversa, uma discussão, e o Jack meio que acaba tendo um momento ali de lucidez em que ele pega o cara e vão os dois pro hospital. E aí lá no hospital o cara fica de boa, o Dr. Gray, e ele também, né, porque ele também tomou um tiro, mas os dois
são tratados e curados. E aí, quando ele sai do hospital, ele volta para casa dele e volta a viver com a família dele. O livro acaba meio que assim, né? Esse é o final do livro. Ah, Pedro, e o medo da morte continua? Meio que continua, né? Ah, aí tem algumas coisas ao longo do livro que são bem interessantes da gente ver, né? Pera aí, eu já volto. No final, são descritas três cenas, né? Uma em que o filho menor deles vai andando de triciclo pela rua, outra em que ele conta em que o Jack, porque o livro todo é narrado pelo ponto de vista do Jack, né? Segunda cena, quando o Jack conta que ele e a mulher dele estão observando o pôr do sol vários dias em um pontilhão, em um viaduto. E a terceira, no mercado, em que as prateleiras foram reorganizadas e o pessoal está meio perdido e confuso. Então, assim, não é o tipo de livro que eu pegaria para ler de novo. White Noise. Li uma vez, estou gravando esse vídeo exatamente para não esquecer do que ele é, sobre o que ele é. E é o tipo de livro que eu acho que eu não tenho maturidade suficiente ou idade suficiente para apreciá-lo. Não achei ruim, mas também não achei divertido. Não é o livro que eu leria de novo. Ai meu Deus, que saudade de ler Dom DeLillo, White Noise, vamos ler de novo. Não. Tipo, li, ok, não é ruim, é tolerável, legal, bacana, sabe? Tipo isso. Mas talvez daqui a alguns anos possa ser que eu leia ele de novo e goste, né? Eu tenho alguns amigos da faculdade com quem eu fiz o trabalho que adoraram esse livro, porque já são um pouco mais velhos, têm uma outra visão de mundo, uma outra perspectiva que eu ainda não tenho, né? E por que chama White Noise? White Noise foi traduzido como ruído branco, né? Porque na conversa quando a Babette confessa, né, que tá tomando o Dylar e o Jack conta que tem a substância no corpo, eles começam a falar então que a morte, né, que é como se fosse um som, um ruído constante, uniforme, que está sempre ali, né, na gente, né, que é um ruído branco, vamos assim dizer. É uma sensação permanente, uma iminência de que a gente vai morrer, que está sempre em volta de nós, né, sempre nos atingindo, sempre nos lembrando constantemente, como um zumbido, vamos assim dizer. E é legal como isso faz uma alegoria aos meios de comunicação, né? Que por sinal aparecem aqui em massa. É fácil você achar uma parte ao longo do capítulo em que o Jack está conversando e aí ele fala assim: ao fundo eu conseguia ouvir a televisão. E aí tem o trecho da televisão fazendo propaganda de algum produto ou do rádio, né? Tem uma cena em que a filha deles está dormindo no acampamento, né? Quando tá até na nuvem. E ela começa a falar, é Toyota dormindo. Tipo, sabe? A presença das marcas e da propaganda é muito presente aqui no livro. No mercado, o momento em que eles vão no mercado, conta. Enfim, é muito presente. Isso porque o livro foi escrito também, ele não é recente. Em 1997, não. 97 não. 85, 1985. Então, assim, a gente precisa entender que lá nos Estados Unidos, o contexto norte-americano dessa época era um completamente diferente do que nós temos hoje, né? Tanto que eu vi um vídeo de uma moça, não lembro o nome da moça, falando sobre o livro White Noise, para entender um pouquinho melhor algumas coisas, e ela se aprofunda bastante nessa parte do contexto. Então, o que estava acontecendo no mundo, o que estava... Era o período pós-guerra mundial, Guerra Fria, consumismo, né? Expansão do poder norte-americano. Então, assim, tem toda uma explicação, uma cultura por trás desse livro, né? Só que a gente não consegue entender tanto porque não é a nossa, é a norte-americana. E acho que por isso talvez também não me agradou tanto, sabe? Não é nem por ser norte-americano, é mais pelo fato de ser uma realidade bem diferente da minha, né? E os personagens são interessantes, né? A Denise, a irmã mais velha, ela não tem muita participação, assim. Ela, basicamente, ela gosta de ficar brava, tanto com a Babette quanto com o Jack por causa das besteiras que eles fazem. O Henrich é um sabichão. O Henrich, você questiona tudo, misericórdia. É um adolescente chato pra caramba. Dá vontade de bater nele, porque ele vem com uns papinhos assim. Mas como você sabe disso?
Não, mas por que isso? Não, mas por que é assim e não é assado, sabe? E uns questionamentos do tipo, como você sabe que tá chovendo? Tá chovendo. Ah, mas como você sabe que é chuva? Porque como você sabe que isso não é poluentes, blá 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 blá. Não, mas. Ah, porque eu consigo ver. Ah, mas e quem disse que o que você vê é certo? Sabe? Umas coisas assim, bem filosóficas mesmo, de professor de filosofia do ensino médio. A gente tem a Steph, que ela é a filha nova, então ela é bem preocupada, tipo, tem uma parte em que ela vai viajar pro México pra visitar a mãe dela e ela fica tipo, ah, mas e se a mamãe não deixar eu voltar a morar com você? Ah, mas e aí, como é que vai fazer? Eu vou sentir saudade de vocês. Ela é toda preocupadinha, sabe? Essas preocupações de criança mesmo. E tem o Wilder, que é o mais novo, né? É interessante que a Babette, em vários momentos, fala que ela só se sente bem e em paz e alegre, um pouquinho alegre, quando ela está segurando o Wilder. A gente faz uma associação de que o Wilder, ele é, vamos assim dizer, a inocência, né? O Wilder, ele não fala, ele não consegue falar. Então isso faz com que os personagens se esqueçam momentaneamente, por um breve período, de que eles podem morrer a qualquer momento, né? Que o Wilder não fala, ele é todo ingênuo, ele é todo inocente. Então ele passa essa tranquilidade para Babette e para o Jack também. Que mais? É mais isso mesmo. Aí tem alguns outros personagens importantes, como o amigo do Jack, que trabalha com ele também, o Murray, que ele fala vários conselhos, tem várias conversas, né? Tem uma cena em que o Jack está conversando com o Murray, no penúltimo capítulo, e aí o Murray fala assim, as pessoas matam para que assim elas percam o medo de morrer, né? Ou você mata ou você é matado. E se você mata, você não morre. Aí isso, ele tem uma conversa assim bem profunda com o Jack, um pouco antes do Jack decidir matar o Dr. Gray, né? Isso meio que dá coragem pro Jack tomar as decisões da vida dele. Em vários momentos o Jack vai lá e conversa com o Murray, ou eles se encontram no mercado, ou vai na casa do Murray, e eles conversam e tem umas conversas mais filosóficas mesmo, existenciais, sabe? Enfim. Bom, valeu a experiência de ter lido White Noise. Não foi um livro ruim, como eu disse. Pode ser que daqui a alguns anos, quando eu tiver maior idade, eu leia de novo. Por enquanto, não. E deixo aqui a sugestão, se você quiser ler. É interessante se você quiser conhecer um pouco mais sobre a cultura norte-americana da década de 80, 90. Isso eu acho que ele traz muito bem refletido no livro. A família tradicional, né? Composta por vários filhos, família grande, casa grande, cidade pequena, esse tipo de coisa é bem interessante. Você consegue encontrar ele em PDF, tanto em português, em inglês eu acho que também tem. Não é um livro de difícil acesso. Ok? E eu vou ficando por aqui. Já tenho 18 minutos já. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.